Shalom Lekolam, Shalom Sadikim. Estamos começando mais um shiur de todas as nossas segundas-feiras, sempre um ensinamento novo. E hoje dando sequência àquilo que fizemos na semana passada com a história da Halachá, introdução à lei oral. Fazendo uma pequena recapitulação, sabemos que a lei oral, ela tem origem no próprio Moshe Rabbeinu. Sabemos que Moshe Rabbeinu recebeu a Torá no Sinai de forma escrita, primeiramente através das duas Luchot, as tábuas da lei, as tábuas das 10 palavras, contendo as 10 palavras. Depois, em outra circunstância registrada na própria Torá, Moshe Rabbeinu subiu ao monte e de lá trouxe o Sefer Torá, não é? O livro da lei, que sabemos, não se trata exatamente do Humash que temos hoje, ou do Sefer Torá que temos hoje, mas um livro que continha todos os mandamentos que temos hoje no Humash, todos eles. E ao longo do processo das gerações, até os dias de Ezra a Cohen, ou Ezra a Sofer, a Torá então foi concluída de forma escrita. E nós chamamos essa Torá, como já falamos, a Torá Shebe Mirtav, a Torá escrita. E, por outro lado, temos a Torá Shebe Alpé. E o que vem a ser? Torá Shebe Alpé vem a ser a capacidade que Hashem deu a Moshe Rabbeinu, Chochma Binah Vedaat, sabedoria, entendimento e compreensão para interpretar os mandamentos, as mitzvot, e aplicá-las ao contexto prático do povo de Israel. Essa tradição foi vindo até os nossos dias. Primeiramente, Hashem deu isso a Moshe através do Ruach Kodesh. Esse mesmo espírito foi dividido com o Sanhedrin, mas primeiramente com Yehoshua, seu sucessor. Então, essa tradição foi passando, depois pelos profetas, depois pelos membros da grande assembleia e até chegar aos nossos dias. E para exemplificar isso, nós já lemos, vamos ler novamente, Pirkei Avot, um texto do Talmud, nós vamos falar mais tarde sobre o que vem a ser o Talmud. O texto do Talmud, chamado Tratado Pirkei Avot, capítulos dos pais, Pasuk 1, Mishnah 1, fala assim: Moshe Kiber Torah Bet Sinai. Moshe recebeu a lei do Sinai. Moshe Kiber Torah Mi Sinai. O Misará li Yehoshua, e transmitiu. Misará, a palavra Mesorá, significa transmissão, tradição. O Misará li Yehoshua, ve Yehoshua lezekenim. E Josué aos velhos, aos anciãos, que Moshe Rabbeinu com eles dividiu o seu Ruach Kodesh que estava sobre ele. Vezekinim le neviim. E os anciãos aos profetas. Veneviim mesarua le anashei a Knesset agedolá. E os neviim, os profetas, misarua transmitiram
Le anshei, as pessoas, aos membros, Knesset Gedolah, da grande Knesset, da grande Assembleia. E quem eram essa grande Assembleia? Era um corpo de 120 líderes, mestres, anciãos, que Ezra selecionou para retomar o processo de ensino da Torá e da tradição judaica aos que estavam retornando da Babilônia, muitos deles que haviam se casado com mulheres estrangeiras e seus filhos já sequer falavam o hebraico. E eles determinaram 3 grandes palavras. Rem ameru shilosh advarim. E eles falaram 3 palavras. Revu me toniim beyadim. Estabelecei de forma justa um juízo, ou seja, sede circunspectos em vosso juízo. Ve amedu, elevantai talmidim arbe, e levantai muitos talmidim, muitos discípulos. Veasu siag la Torá, e façam cercas para a Torá. Esse texto, ele confere com o que nós temos aqui, quer ver? No Salmo 119, Salmo 119, verso 4, 119, verso 4, vai falar assim: Tu mesmo ordenastes os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Então, há um rigor estabelecido pela própria Torá e pelos Neviim, pelo Tanar, pelo Deus de Israel, para que os mandamentos, as mitzvot, fossem cumpridas à risca. E esse à risca, fielmente estabelecidos, era necessário conhecimento, ok? Esse conhecimento deveria ser a base para o cumprimento da Torá. Como eu disse na semana passada, como saber se o mandamento está sendo cumprido de maneira correta, sendo que muitas vezes ele é dado de uma maneira não totalmente explicada, não é? Como, por exemplo, colocar franjas na borla de nossas vestes. Como eram essas franjas? Como elas deveriam ser? E aí é preciso que haja um midrash halachá, como nós falamos semana passada. Um midrash halachá, uma extração de doutrina, de como andar, de como proceder com relação àquele determinado mandamento. É preciso uma decisão, uma discussão entre os rabanim, entre os mestres, e essa discussão ela vem dessa tradição interpretativa que deve ser levada em conta na hora de se estabelecer um conceito pela Torá. Ok? Bom, antes que a gente entre propriamente nisso, eu quero dizer que não apenas nós, do movimento Bnei Mashiach, da Kahal Bnei Mashiach, temos a posição de que o judaísmo rabínico é sim o representante da Torá e da fé judaica, como também o próprio Rav Yeshua, Atzadik, ele, no capítulo 23 da biografia de Matatiyahu, está escrito: está escrito assim: na cadeira de Moshe estão sentados os escribas e os perushim, os fariseus.
Todas as coisas, pois, que vos disserem, observeis. Observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem, mas não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens, eles, porém, nem com o dedo querem movê-los, e fazem suas obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos tefilim, largos filactérios, alargam seu tzitzit, suas franjas nas suas vestes, e amam os primeiros lugares nos banquetes e nas primeiras cadeiras da sinagoga. Então Yeshua, Rav Yeshua, Tzadik, não estava de maneira nenhuma criticando o zelo e a aplicação que os fariseus, os perushim, davam à Torá. Não. Ele estava criticando, sim, a hipocrisia que ele via entre alguns deles, que faziam da Torá, como diz, uma coroa para se engrandecer. Ok? Para se engrandecer. Ele não estava dizendo que a forma deles cumprirem a Torá era errada, mas sim porque ensinavam, mas não faziam nem sequer aquilo que ensinavam. Eram demagógicos, eram hipócritas. Todos? Não. Aqueles para quem eles estão falando aqui. Ele está falando aqui, alguns deles haviam desenvolvido essa característica, que é comum hoje também, nos dias de hoje. No judaísmo continua existindo, como em qualquer religião, pessoas que fazem uso da religião para se engrandecer. Uma coisa muito comum é pessoas que vieram do cristianismo, por exemplo, vieram de outras religiões, conheceram o judaísmo, muitas vezes até pela internet, e após conhecer os princípios fundamentais do judaísmo, ler uma meia dúzia de livros, começam a se sentir soberbas, donas da verdade, e aí vão para a internet, para as redes sociais, e começam a maltratar pessoas de outras religiões, difamar, a se mostrarem arrogantes, superiores, a criticar as outras religiões, seja com relação às suas formas de contribuição, seja com relação, denunciando, se acham lobos solitários que foram escolhidos pelos céus para trazer as verdades ocultas. Não, não é nada disso. A Torá, a verdade, a realidade de Hashem, ela vem para trazer paz, ela vem para transformar e elevar a alma das pessoas, e não para exacerbar disputas desnecessárias que só servem como base de humilhação das outras pessoas, ataques, presunção, demagogia, arrogância, nada disso confere com a real índole de nossos antepassados, muito menos com Moshe Rabbeinu, que é dito sobre ele de que ele era o homem mais manso da terra. Então essa mansidão que Moshe Rabbeinu tinha deve estar presente em todos aqueles que se dizem cumpridores da Torá. E é por isso que o próprio Rav Yeshua ensina vamos pegar aqui Yohanan capítulo 5, diz assim: olha aqui, não cuideis que eu vos hei de acusar diante de Hashem, há um que vos acusa, Moshe, em quem vós esperais. Porque se cresces em Moshe, crerias também em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Mas se não credes em seus escritos, como crereis nas minhas palavras? E por que ele estava falando isso? Porque lá em cima, um pouquinho antes, nos versos anteriores, ele vai dizer assim: examinais as escrituras, porque vos cuidais ter nela a vida eterna, mas são elas que testificam de mim. Ou seja, que aprovam as minhas atitudes do Rav Yeshua, o Tzadik, o nosso Mashiach.
e não quereis vir a mim para teres vida, eu não recebo glória de homens. Ele não estava interessado em projeção, não estava interessado em ser melhor do que ninguém. Mas eu bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Hashem. Eu vim em nome do meu Pai, não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a ele aceitareis. Pessoas que aparecem por aí na internet em seu próprio nome, tentando fazer discípulos após si. Pessoas que você nunca viu, pessoas que não fazem parte da sua trajetória, muitas vezes. Pessoas que acham que podem resolver todos os problemas, fazem promessas que não podem cumprir, não é? Iludem pessoas que acabam depois terminando em nada. E como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem do único Deus? Então, ele criticava a forma como alguns lidavam com o conhecimento. Um conhecimento que ao invés de trazer uma mudança real do nosso caráter, trazia arrogância, orgulho a muitos que dele se alimentavam, não é? Então o Pirkei Avot, inclusive, vai falar sobre isso. Vamos ver aqui. Pirkei Avot. Pega aqui. Vamos ver. Só um minutinho, a gente já acha aqui o texto do Pirkei Avot, que me veio agora à mente aqui, que fala sobre isso. Capítulo 4. Aqui. Capítulo 4, verso 5 do Pirkei Avot fala assim: Rabi Ishmael, Rabi Yosef disse: aquele que estuda a Torá com o intuito de ensinar, é dado a ele a oportunidade de estudar e ensinar. Aquele que estuda com o intuito de praticar, a ele é dada a oportunidade de estudar e ensinar, e observar e de praticar. Rabi Tzadok disse: não te afastes da comunidade e não hajas como um conselheiro, como se fosses um juiz, e não transforme a Torá em uma coroa para te auto-engrandecer, e nem em um machado para cortar. E assim, também Hillel costumava dizer: aquele que explora a coroa da Torá para seus próprios interesses, perecerá. Eis que aprendestes isso. Todo aquele que obtém benefício das palavras da Torá, no sentido de se engrandecer, arrebata sua vida no mundo. Isso não significa, por exemplo, que uma pessoa que ensina a Torá, um mestre de Torá, um mestre numa yeshivá, um Rav, alguém que ensina a Torá, não seja merecedor de ser sustentado por seus discípulos, daqueles que obtêm os bens espirituais, não é disso que está falando aqui, mas daquelas pessoas que usam para se engrandecer, para serem chamados de mestre
e para ganhar fama. Por quê? Porque acreditam que detêm a suprema sabedoria que ninguém conhece, e aí se tornam pessoas arrogantes. Isso aí, aquele que fizer isso perecerá, é o que diz. Bom, voltando então para a questão da lei oral, é bom que eu falo isso aqui porque é comum que as pessoas, depois que elas obtêm certos níveis de conhecimento, elas começam a se tornar um pouco arrogantes. E na semana passada, então, eu falei um pouquinho, introduzi um pouquinho sobre como a Allahá chegou até os nossos dias. Ela teve vários processos. Nós vemos ali o processo falado, um pequeno avô, desde Moshe Rabbeinu até a época de Esdras. Ok? E da época de Esdras para cá, nós entramos num processo diferente. Ok? Nós temos aqui a era dos Zugot, eu vou explicar o que é, a era dos Tanaim, a era dos Amoraim, dos Savoraim, dos Geonim, dos Rishonim e dos Aharonim. Então, vamos vir falar um pouquinho sobre o que é isso. Primeira coisa são os Zugot. Quem são os Zugot? Os Zugot é um grupo, uma forma de se referir a rabinos que ocorreram desde do ano 200 antes da Era Comum, ok? Ali na época dos profetas, ou do cessamento da profecia, em que eles se mostravam proeminentes. Eram geralmente 2 grandes rabinos de sua geração que ocupavam um lugar. A palavra Zugot vem de Zugá. Zugá, plural Zugot, significa par, 2, ok? E esses Zugot eram sempre 2 rabanim que se mostravam proeminentes em seus respectivos dias, ok? Nós temos aqui alguns deles. São 5 gerações, 2 Zugot. Primeiro, que é Yosef ben Yoezer e Yosef ben Yohanan. Depois nós temos Yehoshua ben Perahia e Nitai de Arbeia. Depois nós temos Yehudá ben Batai e Shemion Shetar. Depois nós temos Shimaya Abitalion e Ircano II. E depois nós temos Hillel e Shammai. O mais, na época do rei Herodes o Grande. O mais famoso deles é Hillel e Shammai. Quem era Hillel e Shammai? Eram 2 rabinos da época do Segundo Templo e que eram contemporâneos aos pais do Rav Yeshua. Eles desenvolveram 2 grandes academias de ensino da Torá e eles são conhecidos pela sua forma distinta de interpretar a Torá. Shammai, de uma forma mais severa, uma postura mais de severidade com relação à Torá, e Hillel com uma postura mais condescendente, mais amorosa, levando em conta a mansidão, levando em conta o amor, o Hesed. E nós dizemos que Shammai era munido de Gevurá e Hillel era munido de Hesed. Mas os nossos sábios nos dizem que esses 2, as discussões de Hillel e Shammai, eram sempre discussões que chegavam a bons termos. Ambos, quando discutiam, mesmo que com opiniões diferentes, sempre discutiam com os olhos postos no céu. E isso é uma coisa importante. Nossos sábios explicam que aqueles que discutem com os olhos postos no céu, abençoados são. Mas aqueles que discutem com os olhos postos na terra, esses não são meritórios diante de Hashem. Ou seja, discutem para tornar-se célebres, discutem para se mostrar mais sábios, discutem para chegar à sua fama. Essas pessoas não agradam a Hashem. Mas aqueles que têm seus olhos postos no céu, estes sim, aqueles que discutem para o bem, aqueles que discutem para
que discutem para ajudar as demais pessoas e para realmente chegar ao conhecimento pleno de como cumprir a Torá como se deve, essas então agradam a Hashem e suas discussões são produtivas, suas discussões são frutíferas, ok? Então, Hillel e Shammai, os mais famosos, talvez os mais conhecidos do Zugot. Uma historinha que todo mundo conhece, todo mundo que já ouviu falar sobre Hillel e Shammai, é que Hillel e Shammai certa vez foram interpelados por um Eudi. Alguém chegou neles, um homem chegou até Shammai e falou: me resuma a Torá em algumas palavras enquanto eu estou em um pé só. Shammai ficou muito chateado com aquilo, muito irado, e saiu correndo atrás da pessoa, querendo bater naquela pessoa, achando aquilo um ato de extremo desrespeito para com a própria Torá. A mesma pessoa, então foi ao Rabi Hillel e perguntou a ele: Rabi Hillel, por favor, me explica a Torá em poucas palavras, enquanto eu ainda estou em um único pé. Rabi Hillel falou: ama a Deus sobre todas as coisas, ama o teu próximo como a você próprio, e o resto é comentário. Essa mesma premissa, essa mesma interpretação está nas palavras do Rav Yeshua. Sempre, nas palavras do Rav Yeshua, ele colocava essas mesmas questões. Portanto, os Zugot eram uma geração de sábios que antecederam a própria Alahá como nós a conhecemos hoje, ok? A própria Alahá como nós a conhecemos hoje. Eu vou ler um pouquinho sobre alguns desses personagens, ok? Eu falei até Esdras, né? Ezra a Sofer ou Ezra a Cohen, e Shimon Ezratov, ele foi que formou a assembleia com o maior sábio chamado aqui Knesset HaGedolah, sim, e que era depositária da Torá e depois foi substituída por uma instituição similar que era o Sanhedrin. O Sanhedrin era um corpo de 71 juízes, ou 72, como queira, que representava os 70 anciãos com quem foi dividido o espírito de Moshe Rabbeinu, e mais Moshe e Aharon. Então o Sanhedrin substituiu a grande assembleia, que era inicialmente formado de 120 líderes, e depois então foi substituída pelo Sanhedrin, que era quem tomava as decisões, era a Suprema Corte. Tinham os tribunais locais, Parashá de Shofetim, vai falar sobre isso. Juízes e policiais determinarás para ti. E esses juízes serviam para julgar as demandas das pessoas e também para aplicar o conhecimento através da interpretação das mitzvot, ok? O último dos sábios da Knesset HaGedolah foi Shimon HaTzadik. O Sanhedrin, que desempenhava a função educativa, também o papel do poder judiciário, era composto de 71 membros, e sua sede situava-se no santuário chamada Lishkat Azit, Câmara da Pedra Talhada, e a lei oral e suas gerações posteriores, Shimon HaTzadik, Hillel HaZaken, que eu já falei, porque tinham dois Hillel, Hillel HaZaken e Hillel o outro, Hillel II, HaZaken é o velho, e depois o segundo. Shammai ainda era transmitida de mestre para aluno. Quando Jerusalém, no segundo templo, foram destruídos, ali vem Rabi Shimon Yohanan ben Zakkai, não Shimon Bar Yochai, Yohanan ben Zakkai, discípulo de Hillel HaZaken, consegue fundar a grande academia para lá continuar o ensinamento da Torá. Assim, a lei oral foi transmitida oralmente
por mais 100 gerações, até o Rabi Yehudá Anassi, também chamado Rabbeinu Akadosh, que concluiu a Mishnah. Mas antes disso, então nós temos todo o período entre Esdras e a destruição do segundo templo. Então nós temos esses sábios que traziam oralmente a interpretação da Torá. Vamos dar um exemplo, 2 exemplos nos escritos do assim chamado Novo Testamento, que é 2 questões haláricas que são colocadas ali. Número 1, eu vou colocar 3 aqui. Número 1, quando o Rav Yeshua colheu espigas no Shabat. Ok? Estava com seus discípulos, ele colheu espiga no Shabat. E na época, então, lançaram uma crítica com relação a ele, querendo-o provar. E o criticaram por ele e seus discípulos estarem colhendo espigas no Shabat. Aquelas espigas, muito provavelmente espigas de trigo ou de cevada, deveriam servir para os alimentar. É possível comer espigas cruas, ok? O texto não fala que eles pegaram aquelas espigas e que iam fazer pão com elas. Não, o texto não diz isso. O texto fala que eles colhiam espigas. Não fala que eles faziam pão, como alguns podem imaginar. O Rav Yeshua, então, fala sobre... cita o exemplo de David Ameler. Quando David Ameler estava com os seus valentes e eles estavam com fome, eles chegaram no tabernáculo e falaram com o Cohen Agadol, com o sacerdote, que os permitiu comer dos pães da proposição, que era destinada apenas à alimentação dos Kohanim, dos sacerdotes. Ele fez algumas exigências, que eles não se contaminassem com mulheres e que eles se purificassem. Então, eles comeram daquilo dali e não morreram, como alguns poderiam acontecer. Então, foi uma situação específica, uma situação de fome e onde não haviam outros recursos disponíveis para comer. Isso não acontecia em todo momento. Provavelmente aconteceu no momento em que eles estavam ali se preparando ou já sentados ali para o Shabat, e eles poderiam muito bem ter saído para comprar, porque havia sempre quem vendesse, apesar de ser Shabat. E, no entanto, eles não fizeram isso. Eles colheram espigas. Naquela época, isso trouxe uma grande discussão sobre a forma como o Rav Yeshua agiu daquela maneira. Depois... então ele usou esse argumento. Hoje, no judaísmo rabínico atual, se você estiver com fome, por exemplo, você pode colher uma goiaba de um pé de goiaba, pode colher uma uva de um pé de uvas, para comer naquele momento. Por quê? Porque a fome e a vida humana é mais importante que o Shabat. Rav Yeshua ensinou isso há 2000 anos atrás. Na Idade Média, com a consolidação da Alahá, com a compilação da Mishnah, com todos os compêndios literários rabínicos que vieram sendo ensinados depois disso, o próprio judaísmo rabínico fechou a questão, dizendo que no Shabat pode-se colher para se comer. Não pode se colher para se colocar numa sacola, não pode se colher para se levar para casa, mas pode se colher, nem para vender, mas pode se colher para comer. Então, encaixando o Rav Yeshua na Alahá de hoje, ele não teria cometido nenhuma transgressão, mesmo aos mandamentos rabínicos, quanto mais aos mandamentos da Torá, ok? Bom, uma outra situação. A situação do Rav Yeshua curar no Shabat, não é? Todo mundo lembra disso? Ele estava lá na sinagoga, o homem com a mão mirrada veio e ele então curou aquele homem. Outra situação, ele estava no lugar, o homem foi colocado por cima da casa e aquela pessoa saiu curada. Ok? Ok. Era Shabat. 2 situações em que ele promoveu uma cura no Shabat. Aquilo trouxe um bafafá tremendo.
Aquilo trouxe um pandemônio ali, trouxe uma confusão. E as pessoas chegaram e falaram, mas para com isso, é Shabat, o que você está fazendo? Na verdade, aquelas pessoas estavam incomodadas com aquilo que ele representava. O Rav Yeshua era alguém que em vários aspectos era considerado uma ameaça. Por quê? Porque muitas vezes em suas preleções, em suas prédicas, ele atingia de cheio a hipocrisia de alguns religiosos da época. E isso incomodava as pessoas. Incomodava. Então ele estava o tempo todo procurando ocasião de os acusar. O tempo todo encontrando ocasiões para fazer com que ele fosse enquadrado de alguma forma ali, numa situação. Então ele disse, quando ele curou aquela pessoa, ele foi criticado, ele usou, dizendo que quando um animal, uma ovelha, cair num buraco, você não vai tirá-la de lá? Porque a vida é mais importante? E por que eu não posso curar aqui no Shabat? E o texto diz, então, que eles disseram, então está bem, mas digam que não venham todos aqui, que venham depois do Shabat, então aí você vai curar as pessoas como você quiser. Veja, eles não perceberam que se tratava de um tzadik, se tratava do tzadik haemet, o verdadeiro tzadik, verdadeiro justo, e que estava promovendo um milagre de curar as pessoas. Não era uma coisa qualquer, mas quando a gente está motivado por um sentimento negativo para quem quer que seja, nós não conseguimos ver nada de bom que aquela pessoa realiza. Bom, infelizmente essas coisas ocorreram naquela época. Hoje, contudo, o judaísmo rabínico permite que certas profissões continuem as suas atividades em pleno Shabat. É o caso dos médicos. Médicos e profissionais de saúde indispensáveis, por exemplo, enfermeiros, coisas do gênero, podem e devem continuar seu trabalho, porque o seu trabalho é essencial à vida. Motoristas de ambulância, atendentes de ambulância, coisas do gênero, militares que trabalham na segurança nacional, na segurança pública, estão isentos da transgressão de parar no Shabat, porque sua função é indispensável à vida. E a gente lembra da época de Neemias, que ele colocou guardas, não fala dois, colocou guardas nas portas de Jerusalém, para não permitir que as pessoas transitassem, entrassem nas portas de Jerusalém, para vender suas mercadorias. Aqueles homens estavam ali, em pleno Shabat, e não estavam transgredindo. Da mesma forma, Yeshua também fala de que os sacerdotes trabalhavam no templo no Shabat e ficavam isentos. Ele também usou o exemplo de que se uma criança nasce no dia de Shabat, o 8º dia, claro, vai coincidir com o dia de Shabat, e a pessoa não pode deixar de fazer a Brit Milá da criança em função do Shabat, porque ela é mais importante. Todos esses argumentos que o Rav Yeshua usou há 2000 anos atrás, hoje são defendidos pelo judaísmo rabínico. Todos. Que a circuncisão deve ser feita no Shabat, que ela não é invalidada, desde que ela seja de 8º dia, não a circuncisão de conversão, não outro tipo de circuncisão, apenas a circuncisão de 8º dia pode ser feita no Shabat, como ele mesmo disse. Então, é um outro exemplo, o exemplo do Shabat e a forma como se guarda o Shabat nos dias de hoje. Bom, nós temos ainda o exemplo da lavagem das mãos. Hoje, a Halahá coloca a lavagem das mãos, a Netilat Yadayim, como uma mitzvah rabínica de se lavar as mãos sempre que se vá comer alimentos cujo você pega com a mão. Por exemplo, pão. Devemos fazer Netilat Yadayim, não vou falar disso hoje, de como fazer, somente falando do que se trata antes de comer. Mas na época não havia uma halahá para isso. E quando os discípulos dele deixaram de lavar as mãos para comer, não estava falando que eles não lavaram a mão assim de uma forma higiênica. Eles não cumpriram todo o ritual de lavagem das mãos, que deveria inclusive ser executado mesmo sem água, caso não houvesse. Eles estavam falando de uma tradição, e uma pessoa
não é proibida de comer sem lavar as mãos. Ela é orientada a fazer isso, mas em situações onde ela não possa fazê-lo, ela não está transgredindo nada. Isso não dá ocasião para que alguém a critique. É apenas um ato simbólico, individual e que faz parte da devoção de cada um de nós. Não é necessário que ninguém fique perseguindo ninguém por causa disso. Naquela época, essa não era uma alahá definida. Mas desde a época do Zugot, ela era conhecida. Então, o Rav Yeshua fala que existem algumas tradições que também invalidam a própria essência da Torá, o espírito da letra, e que na época alguns faziam. Por exemplo, dizendo que se alguém em vida transferisse seus bens, seu patrimônio para o templo, ele se isentava de praticar a mitzvah de honrar o pai e mãe sustentando-os. E ele então disse: vocês invalidam a Torá por causa da vossa tradição. E não foi isso que os Anshei Knesset da Gedolá fizeram. Não foi isso que os membros da lei da grande assembleia fizeram. Pelo contrário, eles disseram: vamos criar cerca em torno da lei divina para não profaná-la e não invalidar a lei pela tradição, pela messorá. Veja, nós não estamos falando de uma alahá. Inclusive, os que usaram daquela crítica não se referiram à Torá, não se referiram à alahá, eles se referiram à tradição, à messorá. Era uma messorá que alguns tinham. Não era uma messorá generalizada, que havia se tornado ainda uma alahá. Se Yeshua vivesse nos dias de hoje, com toda certeza ele cumpriria essa messorá, porque o judaísmo de hoje está evoluído no que se refere ao cumprimento da Torá. E Yeshua, o Rav Yeshua era um judeu ortodoxo, de mais alto cumprimento. E por isso, quando ele falou: eu sou o senhor do Shabat, ele não quis dizer que ele pode quebrar o Shabat. O que ele quis dizer é: eu guardo o Shabat. Eu sou Shomer Shabat. É isso que ele quis dizer. Eu não transgrido o Shabat. Vocês aqui estão tentando encontrar fórmulas de me pegar aqui na curva. Tá? Então foi isso que aconteceu. Tá? Algumas outras alahot são citadas ao longo do relacionamento entre o Rav Yeshua e os Perushim. E os Perushim viveram aonde? Viveram na era do Zugot. Ok? Então, todo esse período que nós estamos falando aqui de Zugot, onde em todas as gerações haviam dois líderes proeminentes que se destacavam, era justamente o período dos fariseus. E os fariseus, que se diziam discípulos de Ezra a Tzadik, Ezra a Sofer, o escriba Ezra, citado na Bíblia como Esdras, o livro de Esdras. Ok? A palavra Zugot refere-se ao período durante o tempo do segundo templo, de 515 antes da Era Comum até o ano 70 da Era Comum. Então, tudo que existiu de Esdras até a destruição do segundo templo, nós chamamos de Era do Zugot. E os últimos pares citados são Hillel e Shammai. Por isso, o Rav Yeshua viveu num período um pouquinho depois do Zugot, quando Hillel e Shammai já haviam morrido. Então iniciava-se um período intermediário que levaria ao período dos Tanaim, e que nós não vamos falar dele hoje, vamos falar na próxima aula, ok? O título Av Beit Din existia antes do período Zugot, e seu propósito era supervisionar o Sinédrio, tribunal da lei religiosa, também conhecido como Beit Din. O posto Nassi, presidente, era uma nova instituição que foi iniciada durante esse período. Então, nós temos lá os 70 anciãos,
Temos o Av Beit Din, um 71º primeiro componente, e o Nassi, que foi colocado no período seguinte. Então, no período final do Sinédrio, nós tínhamos um total de 72 anciãos. E esses dois, o Av Beit Din e o Nassi, eram os Zugot. Então, resumindo, o período do Zugot é o período em que o Sinédrio atuou como interpretadores de Torá, interpretadores das mitzvot, da aplicação dessas mitzvot no dia a dia das pessoas. Nesse período, a tradição era oral de verdade. Eles haviam herdado essa tradição da época dos profetas. Os profetas haviam herdado essa tradição dos membros da grande assembleia, dos Anashei, aqui nesse Gedolá, e depois, e que por sua vez haviam herdado que nesse Gedolá, que veio herdar dos profetas, que herdaram dos Zakenim de Moshe Rabbeinu, que herdaram de Yehoshua. Então havia uma tradição oral. E para isso foi criado um critério. Um critério. Elas não eram interpretadas assim de qualquer maneira. Iniciou-se com... alguém fala que foram 3 critérios fundamentais para interpretar a Torá. Depois esses critérios foram para 7 e depois para 13. E você encontra no Sidur os 13 princípios do Rabi Ismael. Não tem nada a ver com os 13 princípios de Ramban, que são as 3 regras do Rabi Ismael para a interpretação da Torá. Um deles, por exemplo, era que quando um texto era aparentemente contraditório com outro texto, deveria se encontrar um terceiro texto para coadunar aqueles 2 textos aparentemente contraditórios entre si. Ok? Então vamos repetir aqui as 5 gerações dos Zugot, que eram os representantes, os líderes do Sanhedrin, esse corpo de 72 anciãos, chamado também Sinédrio, aqui em português, para a gente entender. Então, Yosef ben Yoezer e Yosef ben Yohanan, ok? Eles floresceram na época das guerras da independência dos Macabeus. Para quem não lembra dos Macabeus, lá no período de 167 antes da Era Comum, eles reconquistaram o templo e venceram o exército de Antíoco IV Epífanes, não é? Mas mesmo antes desses Zugot citados aqui, nós temos Ezra e Neemia, temos outros que existiram aqui. Aqui tem os mais famosos. Yehoshua ben Perahiah e Natai de Arbeia, no momento de Yohanan Hircanos. João Hircanos foi o sacerdote dos Ashmonaim, que iniciou o período chamado período dos Asmoneus, que ao mesmo tempo eram governantes e sacerdotes. Foi um período em que o sacerdócio exerceu governo sobre o povo judeu. Depois Yehudá ben Tabai e Shimon ben Shetar, que viveram no período da rainha Shilomite de Alexandria e de Alexandre Janus. Então, um período aí já dentro do Império Romano. Shimaiá e Abitalion no momento de Hircano e Hillel e Shammai no período de Herodes o Grande. São os 5 principais pares ou Zugot daquela época. Tá? Temos Zugot, refere-se aos pares em geral do período babilônico. Você vai encontrar isso no Tratado Talmúdico do Pessahim, capítulo 109b até o capítulo 112a. Contém uma extensa discussão sobre os períodos do Zugot de realizar diversas atividades em pares. Os debatedores manifestam a crença de uma... aí vem a questão já cabalística, de demonologia em práticas de feitiçaria, de proteção era necessária, evitando determinadas atividades de demonologia. Incluiu a discussão de Ashmadai e Asmodai, os asmoneus, conhecido como rei dos Shedim. Então,
Então, foi nesse período em que se desenvolveram crenças, ok? Crenças sobre demônios, não sobre anjos, mas sobre demônios, porque os anjos sempre apareceram na Torá, em vários momentos. Mas os demônios teriam sido criados nessa época. Por isso que essa ideia mitológica sobre os demônios e sobre a figura do Hassatan, elas originam da época do Zugot. Tradições. Algumas dessas tradições estão citadas nos Midrashim, não é? Aqueles textos que eu falei na semana passada, que são histórias com E, não com H, com E e não com HI, que eram histórias inventadas pelos rabinos, eram fábulas criadas por eles para trazerem ensinamentos. Foi nesse período que os demônios foram criados, na dialética rabínica, para ensinar a respeito da consequência da desobediência às mitzvot. Então, os chamados Shedim. Então, os Zugot é o período do Beit HaMikdash, o período do segundo templo, desde a época de Esdras até a época da destruição do segundo templo. Então isso durou aí cerca de 500 anos, ok? E nesse período a lei era oral e não era definida. Existiam opiniões divergentes. Por exemplo, entre os Perushim e os Saduquim, os fariseus e os saduceus. Fariseus que não acreditavam na ressurreição, os fariseus que acreditavam na ressurreição dos mortos, e os saduquim que não acreditavam na ressurreição dos mortos, porque interpretaram equivocadamente o texto do Pirkei Avot, que fala, que está citado no Pirkei Avot, e que é atribuído a um grande sábio da era talmúdica, que disse: não servi aos Antígono de Sorro. Antígono de Sorro foi quem citou essa máxima, dizendo: não servis a Deus como os escravos que esperam uma recompensa. E eles entenderam que não há recompensa, que a única recompensa é a recompensa nesse mundo mesmo. Então desenvolveram uma teoria de que não há ressurreição dos mortos, que não há vida eterna e que a vida se resume a isso aqui. Sobre esse assunto, Maimônides vai citar lá na frente, no seu livro A Introdução à Mishnah, que há 4 tipos de pessoas com referência à morte. Número 1, os que acham que a vida é só isso aqui. Número 2, os que acham que após morrer, as pessoas se desprendem do corpo na condição de espíritos ou almas que continuam vivas nos céus, ok? No paraíso. Outros que acreditam na Gilgul Neshama, que é a transmigração da alma, que morrem e depois renascem em outras vidas, em outros nascimentos, que vivem várias vezes para cumprir uma missão nesse mundo. E, por último, aqueles que creem na ressurreição dos mortos. Desses 4, as únicas que ele fala, e todos eles encontram base bíblica para as suas afirmações. Mas, de fato, se você analisar de forma bastante criteriosa a Torá, você não vai achar, e nem os profetas não vai achar base para dizer que a vida é só isso, não vai encontrar base para uma morada no paraíso, não vai encontrar base para a Gilgul Neshama, a reencarnação, mas vai encontrar base para a ressurreição dos mortos. Inclusive, Maimônides, que viveu no século XII, já quando a Alahá, bem depois do Zugot, a Alahá, o Talmud já existia, inclusive, ele vai, então, escrever nesse mesmo livro dele, chamado Introdução à Mishnah, ele vai escrever aquilo que se tornaria os 13 princípios da fé judaica. E no 13º princípio da fé judaica, ele fala: Ani ma'ami be'emunah shelema teriat hametim. Eu creio com fé completa na ressurreição dos mortos, quando for do agrado do Criador. Então, esse é só um exemplo de que, por muitas vezes, os rabinos discordavam entre si e até hoje discordam entre si em vários aspectos. E isso nos dá, como eu vou usar de novo aquela palavra que já está um pouco cansativa até no meu discurso, que é o amplo espectro da Alahá, ou seja, aquele leque de possibilidades que a Alahá acaba dando aos seus estudiosos
para assumir determinadas posturas dentro dela, sem transgredir a Torá, sem transgredir a própria Alahá em si, mas encontrando base para uma conduta mais leniente, mais ortodoxa, quanto a este determinado mandamento, quanto a este determinado mandamento. Por exemplo, algumas vertentes do judaísmo ortodoxo não tomam nenhum produto feito de vinho ou de uva de qualquer modelo, de qualquer tipo, de qualquer marca, que não seja kasher, que tenha passado pela mão de um goi, ou que não tenha sido feito por um judeu. Então, somente os vinhos com selo kasher podem ser bebidos por esse segmento da linha ortodoxa. No entanto, nós temos outros segmentos igualmente zelosos que dizem, não, vinhos industrializados, que não houve uma interferência direta de um gentil e que não foram feitos para finalidades idolátricas, podem sim ser consumidos pelos judeus, muito porque não há uma proibição direta quanto ao beber vinho. Então, é um exemplo. Ambas alahot, ambas interpretações da alahá, encontram-se dentro da alahá atual e ambos estão cumprindo a alahá ao fazer isso. O mesmo ocorre, por exemplo, com os dois tipos de abate kasher de animais, o chamado Bet Yosef e o chamado Glat Kosher, que são elementos diferentes e que se referem à leniência que existe com relação ao pulmão dos animais que são inspecionados para serem considerados ou não como animais kasher. Então, um admite certos tipos de leniência ou certos tipos de aderência do pulmão com a costela interna dos animais e outros não admitem nenhum tipo de aderência. Então, são, de novo, duas interpretações da alahá, e que isso também pode variar de grupo étnico para grupo étnico, sefaradi, ashkenazi, e por aí vai, ok? Então essa aqui foi a nossa segunda aula sobre a introdução à lei oral. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Mande para nós suas perguntas pelo e-mail respostas@bineimashia.com, .org, respostas@bineimashia.org. Mande para nós vamos estar respondendo todas as suas perguntas. E lembrando que em breve nós queremos estar inaugurando a nossa yeshivá, ok? Estamos aí às vésperas de estarmos aí nos colocando num outro espaço físico que vai atender muito mais as nossas comunidades e também membros nossos que estão isolados, pessoas de outras cidades, que acompanham o nosso trabalho. E essa yeshivá vai contar com professores da Europa e de Israel, ok? Não apenas por nós, que vão estar somando conosco no ensino da Torá e na formação da cultura judaica para essas pessoas. E esse local para onde estamos indo vai inclusive servir para essas aulas, para quem quiser fazê-las presencialmente e não telepresencialmente apenas. Elas serão transmitidas pela internet, mas também serão abertas para o público que quer estar fisicamente lá. Tem um custo adicional, não é como esses cursos que passamos aqui pela internet, são cursos, é um curso separado, muito mais aprofundado, não é? De formação, realmente, de formação judaica, e terá um custo adicional, ok? Se você quiser, e nós precisamos da sua ajuda para continuar com os nossos projetos, não é? Nós agradecemos as pessoas que têm feito doações, as pessoas que têm nos ajudado financeiramente, as pessoas que têm nos ajudado com outras coisas, com material tecnológico necessário para a transmissão de nossos serviços. Nós agradecemos essas pessoas que têm colaborado e aquelas que têm colaborado financeiramente. Aqui na parte inferior do nosso vídeo você tem ali o nosso WhatsApp e você pode entrar em contato conosco ou pelo nosso e-mail respostas@bineimashia.org, obtendo maiores informações de como nos ajudar financeiramente. Nós precisamos da sua ajuda para dar sequência aos nossos projetos de construir para Hashem nesse mundo um santuário onde ele possa habitar. Contamos com a sua ajuda, contamos com o seu carinho e com a sua audiência de sempre.
nos ajuda a divulgar os nossos vídeos pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Facebook, e por aí vai. Divulgue nosso trabalho para outras pessoas que queiram conhecer o Deus, o povo e a lei de Israel. É isso. Até o nosso próximo encontro. Shalom Lekolam. Shalom Tzadikim.